Olá, na videoaula passada você aprendeu a como preparar o ambiente de desenvolvimento para a plataforma Android usando ali o Android Studio. E na videoaula de hoje você irá aprender a como emular esse aplicativo do Ionic no Android Studio. A primeira coisa então para rodar um projeto em um emulador é integrá-lo ao Capacitor ou ao Cordova, mas no nosso caso nós vamos utilizar o Capacitor. Se o projeto não foi integrado quando ele foi criado, ou se você não lembra se o projeto foi integrado, é só executar o comando Ionic Integrations Enable Capacitor. Na dúvida, não tem problema se você executar o comando novamente. Então, o meu projeto ele já está aqui integrado ao capacitor. E então, em seguida, o que nós vamos fazer é executar o comando Ionic Build. O que esse comando ele faz? Ele faz, então, a preparação do ambiente, do aplicativo, para que ele possa ser, então, implementado em vários ambientes de desenvolvimento. Ele vai preparar, então, os ativos da web, preparar tudo o que for preciso para que nós possamos fazer a integração da nossa aplicação Ionic com o Android ou com o iOS. Prontinho, foi realizado o build. Ele apresenta aqui um warning, um alerta, porque na verdade esse arquivo que está dentro de src, testes.ts, ele não está sendo utilizado, e de fato não está, mas não tem nenhum problema. Perceba que depois que foi realizado o build, foi criado aqui a pasta www, justamente porque aqui tem os arquivos que depois eles serão utilizados pelas plataformas iOS ou Android. Então, nós não mexemos dentro dessa pasta, ok? Nós só mexemos dentro do conteúdo de src, mas é atualizado, então, para a pasta www. E agora nós vamos, então, executar o comando Ionic Capacitor add Android. Eu posso colocar aqui adicionar a plataforma Android, também posso adicionar a plataforma iOS, você pode adicionar os dois também. No meu caso, eu só vou adicionar aqui o Android, e assim, quando a gente executa esse comando, ele vai, então, criar aqui a pasta do Android dentro do projeto, para que nós possamos fazer as configurações específicas para este sistema operacional. E agora nós podemos, então, executar o nosso aplicativo Ionic no emulador. Para isso, é só executar o comando Ionic Capacitor Run Android. Esse comando ele pode ser utilizado também para executar esse aplicativo Ionic no nosso celular, se no caso o nosso celular estiver conectado, ter feito algumas configurações no celular, para que possa permitir então essas aplicações do desenvolvedor. No nosso caso, eu não estou com o celular conectado, até porque seria difícil mostrar para vocês o celular. Então, aqui, como não tem nenhum dispositivo conectado, ele irá, então, abrir o Android Studio, abrir o AVD que tem ali configurado e executar essa aplicação. Esse comando ele pode demorar um pouquinho, principalmente a primeira vez em que ele é executado. Perceba que ele abriu o Android Studio e agora ele está solicitando se nós desejamos dar permissão a esse aplicativo no Faro. Permito acesso para que o processo de execução desse aplicativo seja terminado, seja finalizado, então, no Android Studio. Perceba que aqui no Visual Studio Code, quando nós executamos o comando, ele abriu o Android Studio e ele falou que para continuar, rode o projeto no dispositivo ou no emulador. Ok, nós podíamos então aqui clicar no play se ele tivesse habilitado, mas enquanto isso, perceba que aqui na direita tem dois processos rodando, provavelmente ele está então realizando a instalação, olha, está fazendo a instalação do Gradle, entre outras coisas que ele está atualizando aqui, porque é a primeira vez que ele está rodando, então tenha paciência. E quando estiver disponível, então, quando ele tiver finalizado esses dois processos, nós vamos, então, executar esse projeto no emulador. Prontinho, a aplicação, então, do Ionic, ela está aqui, então, agora construída, né, para o Android, e agora está disponível o botão Play. Nós podemos clicar nele, e perceba que aqui já está selecionado o AVD que será utilizado, mas poderia também ser executado em um dispositivo real ou outro AVD e também rodar em múltiplos dispositivos. Eu cliquei então aqui só para rodar nesse emulador Pixel 2. Então, está sendo construído esse aplicativo para executar ali no emulador. Pode demorar um pouquinho a fazer esse carregamento. Prontinho, a aplicação, então, aqui ela foi executada aqui no emulador.
Se tiver ocorrido algum erro para você, perceba que no lado direito do Android Studio, geralmente no lado direito, na parte inferior, pode aparecer algumas mensagens para você atualizar alguma coisa se estiver precisando, ok? Então fique atento às mensagens. E aqui temos aquela aplicação que nós executávamos ali no servidor do Ionic, que era uma aplicação web, né, que ela rodava naquele servidor local. Agora, essa aplicação aqui, ela é uma aplicação que ela está executando no emulador e ela executaria de forma semelhante também em um dispositivo móvel real. Perceba que demora bastante para fazer essa build para o emulador e também pode ocorrer de ficar um pouco lento. Por exemplo, aqui no meu caso está um pouco lento, porque eu estou com ferramentas de gravação, com outros aplicativos aqui abertos. Vou adicionar a tarefa Task 1, vou selecionar uma data e salvo. Eu posso marcar então aqui a tarefa como concluída, desmarcar como concluída, excluir a tarefa e atualizar também as mesmas funcionalidades que nós podíamos fazer em um aplicativo rodando no servidor local, nessa aplicação nós podemos fazer também. Diferente de quando nós utilizamos o servidor do Ionic, quando nós fazemos então uma alteração aqui no projeto, por exemplo, eu vou fazer uma alteração no menu Popover. Então, aqui no projeto, dentro de app, popover, só por teste, eu vou copiar esse ícone, esse item, vou adicionar aqui, e aqui eu vou colocar um teste. Vou salvar, e perceba que não é copiado diretamente, eu coloquei aqui um teste. O que eu preciso fazer para isso? Eu posso executar o comando Ionic cap copy Android. Também seria possível executar novamente o comando Ionic capacitor run Android, que ele faz um build e copia lá para o Android Studio. Mas esse comando ele é mais fácil. Ionic cap ou capacitor, tá? Copy Android e dá um enter. Ele também vai demorar um pouquinho, mas o tempo dele é um pouco menor do que se a gente executasse o comando run. Então ele vai atualizar os arquivos aqui dentro, e aí novamente nós podemos então dar um play ou executar uma dessas opções para a gente então atualizar o projeto. Então, espere o comando Ionic Cap Copy Android ele ser concluído para nós executarmos esse projeto. Prontinho, o comando ele foi finalizado. Perceba que apesar dele ter demorado, ele ainda é um comando mais rápido. E agora nós podemos aqui, ó, ele tem algumas opções. Perceba que não tem mais aquele símbolo de play. Mas eu posso run app ou eu posso simplesmente apply changes and restart activity. Nós vamos executar essa opção se estiver disponível. Se no seu caso não tiver nenhuma dessas opções, é só você executar o play. E aí, então, ele vai atualizar o aplicativo e vamos ver, então, aqui a atualização. Clicando aqui nos 3 botões, agora, então, eu tenho um popover com dois itens, né? Perceba que usar o emulador ele é necessário em muitas situações para a gente fazer alguns testes. Por exemplo, nós vamos configurar algumas opções a seguir, que elas precisam de emulador, mas é muito mais interessante utilizar o servidor local de teste do Ionic, porque as atualizações elas são feitas imediatamente e também porque consome bem menos recurso computacional. Então, deixe o emulador para quando você quiser fazer algum teste específico, ver como é que vai ficar na plataforma nativa e também para quando você estiver finalizando seu aplicativo. Se você executou esse tutorial, você deve ter percebido que ele consome bastante processamento. Isso, é claro, vai depender da configuração de hardware do seu computador, mas geralmente ele consome bastante recurso computacional. Existe uma outra alternativa. Perceba que aqui, olha só, aqui é onde aparece os AVDs, os Androids Virtual Device, ele aparece aqui também o meu celular. Então, eu conectei meu celular via USB, eu habilitei o modo de desenvolvedor no Android, e dentro da opção de desenvolvedor do Android, eu habilitei o modo de depuração USB, de forma que agora eu posso fazer essa mesma configuração, essa mesma emulação que eu fazia aqui. Então, utilizando um AVD, eu posso fazer agora, então, para o meu celular tranquilamente.
Tem um tempinho, é claro, né, para fazer essa distribuição, essa implantação, o deploy do aplicativo, mas eu, inclusive, geralmente prefiro essa opção, porque eu geralmente fico com muitos programas abertos no meu computador. Então, essa é uma alternativa para você também. Então, você vai precisar de configurar o modo de desenvolvedor no seu celular, habilitar o modo de depuração USB e ter aqui também um cabo USB para você conectar o seu celular ao seu computador. Então, é isso. Até a próxima aula.